Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira importantíssima, com informações muito importantes e claro, vamos falar sobre a final da Copa do Brasil Sub-17. O Vasco entra em campo hoje contra o Bahia daqui a pouquinho, tá? E a gente vai acompanhar todo o desdobramento dessa final, o Vasco podendo ser campeão da Copa do Brasil Sub-17. E olha só, preste atenção que eu vou falar aqui com você agora. Informação sobre a demissão do segurança Betinho após confusões lá em Brasília. Vamos falar também sobre a negociação em andamento com Fernando Diniz. As coisas começam a criar tensão. Vamos falar também da preparação lá do jogo contra o Puerto Cabello lá na Venezuela. O Vasco se prepara no Clube Madeirense hoje para enfrentar amanhã, olha só, em jogo difícil contra o Puerto Cabello. Eu quero saber a sua opinião. Para mim, muito fácil, tá? Muito fácil. Eu quero saber para você. E claro, vamos falar também sobre os outros desdobramentos do dia. E claro, você do outro lado não perde nada. Mas antes da gente começar, peço para você deixar o joinha. Ajuda pra caramba o nosso trabalho. Mantenha aí o nosso canal de pé para trazer diariamente para vocês todas as informações do Vasco. Acompanha a gente aqui todos os dias. Deixa só o seu like aqui embaixo para dar aquela ajuda ao nosso trabalho, beleza? Enfim, lembrando você que quer comprar a sua camisa do Vasco, bezutesporte.com.br. O link eu deixo aqui, ó, no primeiro comentário fixado. É isso mesmo. Primeiro comentário fixado, link lá da bezutesporte.com.br. E claro, você que está assistindo esse vídeo, melhorou para você, porque você comprando duas, você leva 3 camisas do Vasco. Entrega garantida, atendimento muito ágil, muito rápido e você sempre em cima do lance, beleza? Então, passa a régua e fecha a conta. Vamos soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, você deixa o joinha aqui embaixo. Se você não é inscrito, ó, botãozinho de inscreva-se aqui embaixo. Se inscreva no canal, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Após muita turbulência envolvendo, né, a parte política do Vasco, aquela questão envolvendo o Edmundo, o rompimento com a Sempre Vasco, as ameaças também do Edmundo ao presidente Pedrinho, que vai arrancar o Pedrinho ali da cadeira de presidente, enfim, que sabe muita coisa aí, que pode comprometer aí o atual presidente do clube associativo, que controla a SAF do Vasco. Bom, depois de toda essa explosão, eu aguardava minimamente o Pedrinho se comunicar, né? Falar ou responder algo sobre o assunto. Mas o silêncio está sendo mantido e a gente vai observar, né, como que vai se comportar aí o presidente após declarações do Edmundo. A gente, claro, tá de olho em todas essas questões. Eu enviei mensagem para algumas pessoas relacionadas ali à diretoria do Vasco, aguardando algumas respostas, mas o silêncio paira hoje sobre São Januário, né? Muita gente aí, enfim, vamos ver como que vai ser o andamento, né, de toda essa questão. Olha, situação muito pesada, né? Que vai, cara, com certeza vai resultar em coisas ruins para o Vasco. Isso é fato. Crise e guerra política no Vasco, quem sangra é o futebol, é o clube, é o torcedor. A união, que era para ser um objetivo de todos, parece que está longe de acontecer. Vamos ver se o Pedrinho vai fazer, né, ou dar alguma declaração, ou se pronunciar sobre o caso. Bom, e falando sobre casos em silêncio, né, o Vasco continua a negociação com o treinador Fernando Diniz, mas a demora pela contratação de um treinador começa a ficar preocupante, né? Já passou mais de uma semana e o Vasco não tem ainda um comandante. Então parece que precisamos urgente ter aí se liga, porque os dias estão passando, as competições estão chegando, agora tem a Copa Sul-Americana no meio de semana, o Campeonato Brasileiro no final de semana e o senso de urgência no Vasco mais uma vez, né? É janela para trazer jogador, agora para trazer treinador, tudo muito demorado, tudo muito burocrático, muitas negociações e nada de avanço, né? É impressionante, senta para conversar lá com o treinador e resolva os problemas que têm que ser resolvidos. Caso não queira aceitar a proposta do Vasco, parte para outro, tem que ser assim, não dá para ficar esperando e aguardando. Então a questão do Fernando Diniz é essa, as negociações seguem aí relacionado à pedida salarial, né? A Sport TV trouxe informação que a pedida inicial foi R$ 2 milhões, é uma pedida para quem não quer trabalhar no Vasco, obviamente.
Se você não quer aceitar um emprego, você coloca, ou um trabalho, você coloca o preço lá em cima, porque você sabe que quem está te contactando não vai aceitar e vocês vão acabar não fechando. Então, 2 milhões de reais para um treinador desempregado, claro, campeão da Libertadores, tem passagem pela seleção, mas no atual momento, sem oportunidades no mercado, eu acho que foi uma pedida muito desproporcional e o Vasco segue negociando aí com o Fernando Diniz para um desfecho positivo. Agora vai esperar mais o quê? Manda uma contraproposta, a contraproposta tem que ser respondida o quanto antes, a caráter emergencial e, claro, manda um ultimato, uma última proposta, porque não dá para ficar nesse lero-lero de sempre, né? Já não é a primeira vez que a dificuldade de ser mais veloz do mercado não vem acontecendo, né? Então, o torcedor fica na expectativa do anúncio do novo treinador, até porque o Felipe não tem, na minha opinião, ainda musculatura suficiente para comandar um Vasco da Gama, né? Principalmente diante de um cenário tão turbulento que está essa temporada. Então, vamos ver agora os próximos passos, mas daqui a pouco, se continuar nessas negociatas aí, olha, vou falar um negócio para você, pode travar, tá? Travar essa negociação. Enfim. Bom, hoje temos 2 jogos importantíssimos para o Vasco. O primeiro é o Sub-17 que entra em campo contra o Bahia hoje no Luso Brasileiro às 18 horas para decidir o título da Copa do Brasil Sub-17. Essa Copa do Brasil Sub-17 que o Vasco perdeu para o Palmeiras lá na época, né, da geração 2005, que é o JP, o GB, enfim, aqueles jogadores que ali foram lançados, né? E perdeu somente para o Palmeiras de Hendrick. Naquela ocasião, o Hendrick acabou com o jogo, né? Foram 2 jogos, o Vasco perdeu lá no Allianz e empatou, se eu não me engano, em São Januário, naquele jogo que foi muito difícil, né? O Vasco até reagiu ali para tentar conseguir ali a vitória, para tentar encostar ali, mas não foi possível. O Hendrick, ele conseguiu marcar gols ali no segundo tempo. Enfim, olha só. Sub-17 em campo hoje contra o Bahia. Jogão hoje, hein, cara. Final no Sub-17. A molecada que atropelou o Flamengo, que tá aí nas graças da torcida, tá aí na final. Vamos torcer aí para que tudo dê certo hoje. Estaremos acompanhando em cima do lance. Outro jogo muito importante também para o futuro do Vasco se encontra às 23 horas de hoje, né? Porque são 2 horas de diferença de horário. Lá em Arequipa, no Peru, às 21 horas e aqui no Brasil, às 23, o Vasco observa Melgar e Lanús, torcendo para o Melgar sair vitorioso ou até mesmo arrancar ali, quem sabe, para mim não é bom, mas arrancar um empate ali contra o Lanús. Eu acho que o resultado ideal ali para o Vasco seria uma vitória do Melgar, que aí o Vasco, podendo ganhar do Puerto Cabello, iria com uma diferença interessante para a Argentina no próximo meio de semana, onde encara o Lanús em La Fortaleza. Um jogo muito difícil. E aí o Vasco poderia administrar ao ponto de sair de lá com um empate. Seria perfeito depois de decidir contra o Melgar em São Januário na última rodada. Vamos ver como que vai ser, né, essa reta aí final de Sul-Americana de fase de grupos. Depende do Vasco ganhar do Puerto Cabello e vencendo Melgar lá em Arequipa, a coisa vai ficar muito interessante para o Vasco, tá? Na Copa Sul-Americana. Vamos torcer, a gente vai acompanhar e a gente vai torcer por isso. Bom, hoje tivemos também, né, a demissão do segurança Betinho, né? O cara que prestava um serviço ali na segurança do Vasco, teve a sua participação aí nos últimos tempos, né, naquela confusão que aconteceu contra os jogadores do Atlético Paranaense, que no meu ponto de vista o Betinho agiu de uma forma bem prática naquilo que lhe cabe, né? Tentando manter a segurança. Ele foi agredido por um jogador do Atlético, né? E fez ali a sua autoproteção. Dessa vez em Brasília, a gente não conseguiu apurar muitas coisas, né? O Vinícius Couto, no qual a gente entrou em contato, disse que os advogados dele pediram para ele não dar nenhuma declaração e ainda não conseguimos também contato com o próprio Betinho. Ambos estão aí convidados, né, para a Hora do Vasco, no canal A Hora do Vasco, caso queiram participar, para a gente entender um pouco o percurso ali dessa história. O Vasco com certeza deve ter analisado a fundo e decidiu no desligamento aí do segurança Betinho. Vamos observar também se o Vasco declara algo ou fala sobre algo desse caso, se apurou, se buscou saber, enfim, como que ficou aí o andamento, né, de todo o ocorrido, né? Os vídeos em si que a gente observa ali do Betinho em confronto com o Vinícius Couto, inicia-se com segurança do Vasco,
e ali começa ali uma grande confusão, né? A torcida do Vasco gritando o Betinho, por isso que a gente fica na dúvida, né? Porque o torcedor do Vasco, eles falam, e é isso aí, Betinho, 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 enfim, quando o Betinho tá saindo, a torcida do Vasco meio que comemora o que o Betinho faz, e isso causa um pouco de dúvidas ali na real situação. Mas, diante de toda a imagem que nós temos, eu acho que faltou um pouco de cuidado do Betinho naquele percurso ali, mas a gente também não pode estar tão incisivo ao ponto de não ter mais informações enquanto a isso. O certo é que o Vasco desligou o segurança e a gente vai buscar muito mais informações sobre o ocorrido. Beleza? Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui. Daqui a pouquinho Vasco em campo, você não pode perder. Vasco TV transmite o jogo. E claro, você aí do outro lado quer comprar a sua camisa do Vasco, se liga, besodesporte.com.br, o link está lá no meu Instagram, @lineker_Vasco. Você não perde nada, beleza? Então é isso. Fecha a conta e passa a régua, eu vou ficando por aqui. Peço para você deixar o seu joinha, que ajuda o nosso trabalho de vir aqui conversar com vocês todos os dias. É o seu joinha ali que faz o nosso trabalho aqui crescer a mais e mais, né? Cada dia. Forte abraço, saudações vascaínas. Fui!